Você já conheceu uma pessoa que se acha superior às demais? Que tudo dela é certo, que ela nunca está errada, a culpa sempre é do outro, precisam de uma atenção, uma admiração excessiva. Para os outros, parece aquela pessoa encantadora, mas quem conhece de perto sabe do que é capaz. Se você já se relacionou com uma pessoa como essa, talvez você esteja diante de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Então fica comigo até o final, que hoje eu vou dar um aulão sobre esse transtorno para você entender que tipo de pessoa está por perto de você. Olá, seja muito bem-vindo aos Segredos da Mente. Eu sou a Mira Rinde, sou psicóloga e neuropsicóloga. Se você gosta desse perfil, gosta de saber conteúdos como esse, já me segue na rede vizinha, que lá eu sempre trago conteúdos como esse. Bom, antes de a gente entrar no assunto, eu preciso primeiramente que você entenda o que é personalidade. Personalidade é um jeito de ser, de pensar, de reagir, né, da forma como a pessoa se comporta, e é uma coisa frequente, constante. São padrões comportamentais, cognitivos, emocionais da pessoa. Então, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, a gente fala de um jeito de ser que traz prejuízos tanto para aquela própria pessoa quanto para as pessoas que convivem, se relacionam com essa pessoa. Então, a personalidade não é só um traço, é um jeito de ser, um padrão, uma forma de funcionar. E é isso que a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, uma série de critérios que caracterizam uma pessoa com esse tipo de personalidade. Antes de você trazer um diagnóstico para as pessoas, um autodiagnóstico, então não estou falando de questões pontuais. De repente, aquela pessoa foi muito egocêntrica com você, foi extremamente egoísta, não teve empatia, não se colocou no seu lugar. Não são questões pontuais. Todos temos traços narcísicos. A diferença é que são coisas pontuais. E até é importante que você tenha, de certa forma, alguns traços, porque é patológico você não ter, não pensar em si mesmo nunca. Isso acaba trazendo muitos prejuízos também. E o extremo também é extremamente disfuncional, uma pessoa extremamente egocêntrica, que aí entra num jeito de ser, onde traz muitos prejuízos e aí se caracteriza dentro de um transtorno de personalidade. Então, não estou falando de questões pontuais, é constante, é um padrão, um jeito de ser que sempre foi assim. Então é um padrão constante de ser, ok? Para ser diagnosticada uma pessoa com esse tipo de transtorno, a gente faz essa avaliação de forma clínica e é preciso estar com esses comportamentos aí constantes, desde a fase adulto-jovem, onde essas características precisam estar presentes em vários contextos da vida dessa pessoa. E para isso, a gente também se baseia nesse livro aqui, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, onde ele lista 9 critérios, e pelo menos 5 deles precisam estar presentes para que esse diagnóstico aconteça. Então, eu vou falar para vocês quais são esses 9 critérios e explicar um pouco de cada um para você entender melhor como que acontece esse diagnóstico. O primeiro critério é o senso de grandiosidade, de extrema importância. Então, tudo que ele faz é muito grandioso, é extremamente importante e espera sempre receber reconhecimento de uma forma superior à realidade. Então, qualquer coisa que ele faça, por menor que seja, ele vai colocar na balança como algo super grandioso. O segundo critério é uma preocupação excessiva em relação ao sucesso, ao amor ideal, à sua beleza. Então, é uma pessoa que vive em uma fantasia de prestígio, de triunfo, que não condizem com a realidade, mas mantém expectativas de relacionamentos, de trabalho, de uma forma bem distorcida. O terceiro critério acredita ser especial e único. Então, acredita que só pessoas ou instituições muito grandiosas são capazes de entender ele. E se tem um desprezo das pessoas comuns. O quarto critério é a necessidade excessiva de admiração. Então, são pessoas que o tempo todo estão buscando por aprovação, validação, reconhecimento e ficam muito frustrados quando isso não acontece. O quinto critério é o sentimento de merecimento, de direito sobre os demais. É como se tivessem regras específicas que ele que pode dar, é um sentimento que precisam ser tratados de formas especiais, obediência e privilégios sem ter a menor reciprocidade. O sexto critério é exploração interpessoal. Então, se relaciona com as pessoas sempre para atingir um benefício próprio. Meio que explora as pessoas de uma forma emocional, de forma financeira, sempre a fim de atingir
algum benefício que vai conseguir daquela relação. O sétimo critério é a falta de empatia. Então, são pessoas que têm uma dificuldade extrema em conseguir compreender, reconhecer a necessidade do outro ou se importar com o sentimento da outra pessoa. O oitavo critério é a inveja. Então, são pessoas que têm muita inveja do outro ou acredita que os outros têm inveja dela. Então, por isso, acaba desvalorizando, desqualificando o esforço, a beleza, a conquista do outro. O nono e último critério são comportamentos e atitudes arrogantes e presunçosos. São pessoas que se colocam numa postura sempre de superioridade, humilha o outro, minimiza, traz ali sempre um ar arrogante, insolente e presunçoso de que é sempre superior aos demais. Lembrando que dentro desses 9 critérios, eu preciso de pelo menos 5 para que essas pessoas tenham esse diagnóstico. Mas vamos colocar agora isso na prática, na vida real, como isso acontece. Então, tem uma necessidade constante de admiração, de elogios, de validação, de reconhecimento pelos seus esforços. Tem sempre uma manipulação emocional, sempre uma chantagem emocional envolvida. A culpa sempre é terceirizada e projetada para o outro. Então, a culpa nunca é dele. Essa autorresponsabilidade nunca aparece, é sempre terceirizada. Ele vai trazer, de alguma forma, manipular, onde você vai ser sempre o vilão e essa pessoa a vítima. E para isso, às vezes, eles distorcem o contexto da história e aí a versão dessa pessoa, ela sempre vai sair como vítima. Punições silenciosas sempre são extremamente vingativos. Então sempre vai ter algum tipo de punição. Por exemplo, o tratamento de silêncio, que é uma violência psicológica. Fico aí dias ou até meses sem falar. E não só isso, né? Punições ali constantes de uma forma vingativa. É como se o seu amor ou o seu valor fosse condicionado, tivesse uma condição para isso acontecer. Então tem sempre um custo. São pessoas que são extremamente intolerantes à frustração. Então, quando é contrariado, quando as expectativas não são atendidas, são pessoas que trazem ali um quadro explosivo, que gritam, explodem, trazem a raiva à tona, uma forma extremamente imatura emocionalmente, de trazer essa questão emocional ali, de explodir, de não ter autocontrole, e aí às vezes você se sente culpada, porque como ele vai manipular ali, você que é culpada pela minha explosão. Então, cuidado. Tem um controle ali velado sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções. Então, são pessoas que acham até que tem um poder sobre o seu emocional. Ah, não senti isso, já falei que isso aí é muito exagero seu, você é muito sensível. Já falei para não falar isso, para não pensar dessa forma, para não agir dessa forma. Então, se tem um certo controle ali dentro das relações. São pessoas que, dentro de um relacionamento, no geral, te colocam no começo numa idealização, num pedestal, no meio desse relacionamento acontece uma desvalorização e muitas vezes no final se tem o descarte. Essa dinâmica com essa pessoa vai destruir, vai sugar a autoestima, a autoconfiança e a personalidade da pessoa que se relacionar com ela, fazendo com que a pessoa não confie mais em si mesma. Então, a autoestima é sempre minada o tempo todo. E por isso, quem se relaciona com o narcisista sempre vai ter uma relação abusiva. E dentro desse relacionamento abusivo, a pessoa meio que fica destruída ali dentro. Quando ela sai desse relacionamento abusivo, se precisa ter uma certa reconstrução de quem ela é, porque ela se perde no meio do caminho. Como é sempre tem que dar, sempre é pouco que está oferecendo, sendo oferecido ali naquela relação com essa pessoa. Então é como se você tivesse que se dar, se doar 80% e receber migalhas afetivas, receber 20%. Então por isso que necessariamente toda pessoa que se relacionar com uma pessoa com esse tipo de transtorno de personalidade sempre vai sofrer uma relação abusiva, extremamente tóxica. E por que é tão difícil identificar esse tipo de pessoa, principalmente no início? Porque são pessoas que têm duas faces. A primeira é aquela que se apresenta para todo mundo. Para os outros é sempre uma pessoa extremamente sedutora, inteligente, engraçada, solícita, mas para as pessoas que são mais íntimas, são pessoas frias, punitivas, vingativas e emocionalmente perigosas. E por conta dessa discrepância dessas duas fases, a pessoa fica muito confusa. Mas espera aí, ele é essa pessoa aqui ruim, mas espera aí, no fundo tem um bom coração? E aí você fica muito confuso para entender quem realmente é essa pessoa. Hoje, para tratamento dessas pessoas, se tem uma adaptação social. Ela não vai conseguir mudar a essência dela. Lembra, a gente está falando de uma personalidade. Não tem como eu falar agora aqui para você, muda o seu jeitinho de ser, que agora daqui por diante você vai ser de tal jeito.
Não tem como. Então a essência da pessoa, ela não muda. A gente pode tratar de uma forma ali onde a gente consegue trazer adaptações sociais, a importância do respeito, a importância de conseguir, enxergar o outro. Isso é possível? Até é. Agora, se a gente está falando com uma pessoa com essa personalidade, o narcisista se acha extremamente inteligente e melhor e superior como que qualquer um. Então, ele vai falar que quem tem que se tratar é você. Você que é a louca da história, é você que precisa se tratar. Ele é um ser ali intocável. Então, se eu acho que eu estou sempre certa, que é você que está errada, que você que é culpada de todos os erros, então, se você que está errada, é você que vai ter que se tratar e não eu, ser superior. Então, por isso que é muito difícil essas pessoas buscarem tratamento. Geralmente vão buscar tratamento quando as pessoas percebem essa toxicidade, se afastam, a pessoa entra numa depressão, numa ansiedade e vão procurar ajuda terapêutica para tratar a depressão, a ansiedade, algum ponto específico, mas não para tratar um jeito de ser que ela acha que precisa de ajuda para isso. Não. Então, essas pessoas, para hoje, não se tem uma cura para o transtorno de personalidade narcisista, porque não é uma doença, é um jeito de ser. Jeito de ser não muda. Então, não existe ali uma possibilidade para que essa pessoa ali, um jeito ali que consiga tratar, consiga mudar essa pessoa, aquela esperança, porque a pessoa ela vai vir naquele ciclo abusivo, falar que vai mudar, que vai se transformar, que pede desculpas, isso não vai mais acontecer, mas isso é um ciclo e ele vai se repetindo várias e várias vezes. Então, as pessoas com esse transtorno de personalidade narcisistas não mudam. Isso precisa ficar muito claro para você. E o ideal, na verdade, é se afastar, porque vai minar sua autoestima, vai sugar toda a tua energia, toda a vibe positiva. São pessoas que sugam, são pessoas extremamente tóxicas. Então, o que a gente aconselha é o contato zero com essas pessoas, se afaste mesmo. Se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, se você quiser saber mais sobre o assunto, conta aqui para mim, me deixa aqui nos comentários para eu saber. Tem um universo enorme para falar sobre esse mundo narcísico, vários temas que englobam aí dentro. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, manda aqui nos comentários. Dá um like, se inscreve no canal para você não ficar de fora e não perder os próximos conteúdos do Segredo da Mente.